Bom, crase é um assunto que muita gente tem dúvida. Então, o que eu quero fazer neste vídeo? Eu quero te mostrar os 6 casos mais comuns em que você vai precisar colocar a crase, empregar o acento grave indicativo de crase. Depois dessa aula aqui, você vai ver que vai ficar mais fácil para você. Você não vai ter tanta dúvida assim em relação ao uso da crase. Eu sou a professora Eliane Vieira e se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui comigo para estudar língua portuguesa. Vamos falar de crase, como você já sabe. Se você ainda não é inscrito nesse canal, basta você se inscrever aqui no canal e já aproveita e faz o seguinte, deixa o seu like. Quando tem um negocinho assim, ó, pá! Então você clica lá, aperta lá no like e vamos direto para o nosso assunto, que eu tenho muita coisa para te falar, muita coisa para te contar acerca desse negócio aí de crase. A primeira coisa que eu tenho para te contar é a seguinte, ó, a crase é a fusão. Pô, Eliane, fusão, calma aí, vem você com essas palavras. Calma, eu vou te explicar. A crase é a fusão de quê? A fusão de duas vogais iguais. Então, aqui eu estou falando especificamente do A mais o A, duas vogais iguais. Nesse primeiro momento, a gente só vai pensar em vogal. Não quero ser mais específico, falar em preposição, em artigo, nada disso. Vamos pensar em duas vogais, ok? Vamos começar a construir a nossa base a partir daqui. Então, se a crase é a fusão de duas vogais iguais, o que acontece? Qual é a lógica disso? Se eu tenho duas vogais iguais, eu preciso fundir essas duas vogais, unir essas duas vogais. Então, finge que aqui é uma vogal só, unir essas duas vogais. Pum! Fiz isso aqui, unir essas duas vogais. Mas aí você vai falar assim, pô, Eliane, mas olha só, como é que eu vou saber que aqui tem duas vogais iguais? Com um pozinho mágico, eu vou olhar para isso aqui e vou saber, não, tem duas vogais iguais aqui. É aí que entra a famosa crase, ou seja, o acento grave indicativo de crase. Quando eu coloco esse acento grave indicativo de crase, eu digo para você que aqui houve uma fusão, que aqui houve a união de duas vogais iguais, de dois elementos iguais. Ou seja, a crase diz para mim o seguinte, ó, dois elementos iguais, duas vogais iguais se uniram. E aí eu marco essa união com acento grave indicativo de crase. Então, o nome desse negócio aqui, desse trocinho ali, ó, é o grampinho da vovó, ao contrário. Muita gente fala isso. Mas o nome desse negócio aqui olha só, é um acento grave. Grave. Então, isso aqui é o acento grave. Então, o que você entendeu aqui? Que o acento grave marca na escrita a união, a fusão dessas duas vogais iguais. Olha só que lindo. Já aprendeu muita coisa aqui, né? Essa é a base. Se você não conseguir entender isso aqui, esquece tudo sobre crase. É por isso que às vezes tem muita gente que estuda crase, não aprende. Por que não aprende? Porque faltou a base. Para você entender alguns conceitos da língua portuguesa, você precisa ter uma base, você precisa compreender o que está acontecendo ali. Então, essa aqui é a nossa base. A partir dessa base, a gente vai construir o nosso castelo da crase. E aí eu quero falar para você sobre aqueles tais 6 casos mais comuns. Só que antes disso, na verdade nessa parte não, eu vou falar nessa parte aqui, nesse segundo caso aqui. Esse primeiro caso, vamos devagar. Vamos devagar, Eliane, vamos devagar. Então vamos lá. Primeira coisa, você vai colocar esse acento grave nas locuções com núcleo feminino. Isso aí, eu coloquei aqui alguns exemplos para você, mas existem outras. Lá no meu curso eu tenho uma listinha com várias locuções femininas, de núcleo feminino, em que você vai obrigatoriamente colocar a crase. Se você quiser conhecer, inclusive, o curso, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer, tá bom? Então eu coloquei aqui para você o seguinte, ó, algumas locuções. Por exemplo, à direita, vire à direita.
tem que ter crase. Ah, mas Eliane, por quê? Porque é uma locução com núcleo feminino. À vontade, coma à vontade, tem que ter crase. Por quê? Locução com núcleo feminino. A beça, à noite, à mercê de, à medida que, à semelhança de, à proporção que, à procura de. Tudo isso são locuções que têm um núcleo feminino. O que é um núcleo feminino? É a palavra mais importante, a noite. Noite é uma palavra feminina, é à noite. Então, é o núcleo dessa locução, a palavra mais importante dessa locução tem que ser feminino. Mas Eliane, se for masculino, aí não vai ter crase. Ah, mas nunca existe crase antes de masculino? Calma, 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 calma. A gente vai ver um caso em que tem crase sim, mas tem que ter um negocinho ali que a gente vai perceber. Calma, calma, a gente vai falar sobre isso. Vamos lá para esses dois exemplos, ó. Naquela esquina ali, o que você vai fazer? Você vai virar à direita. Opa, eu já aprendi que à direita é o quê? É uma locução com núcleo feminino. Se é locução com núcleo feminino, o que eu tenho que fazer? Pum! Colocar a crase aqui. Preciso colocar o acento grave nessa construção. Por quê? Porque é uma locução com núcleo feminino e a crase é obrigatória nessas locuções. Vamos lá. Pedro trabalha à noite. À noite aqui é também uma locução. Aí você pode estar se perguntando, Eliane, você está falando de locução, mas o que é essa tal de locução? De forma bem breve aqui, porque a nossa aula hoje não é sobre locuções, mas eu até posso fazer um vídeo mais para frente, se vocês quiserem, obviamente, sobre locuções. A locução, de forma bem resumida, a locução nada mais é do que duas ou mais palavras, vamos colocar assim, que são introduzidas por preposição e aquela estrutura toda ali vai passar uma ideia na frase. Nesse contexto aqui, a gente tem a locução, por exemplo, à noite, que vai imprimir uma circunstância de tempo. Pedro, porque uma coisa é eu falar Pedro trabalha, outra coisa é eu falar Pedro trabalha à noite. Eu coloquei ali uma circunstância, um sentido a mais, uma informação a mais sobre essa história do Pedro trabalhar. Então, à noite aqui é uma locução, duas ou mais palavras, essa locução é introduzida por uma preposição e, neste caso aqui, o núcleo dessa locução é feminino. Então, eu preciso colocar o acento grave indicativo de crase aqui. Tudo bem? Então, caso número 2 agora. Agora eu quero te falar o seguinte, ó. Aqui o que acontece? Mais uma informação sobre a crase. A crase é um negócio que acontece da seguinte maneira. Você tem que olhar, é igual atravessar a rua. É isso aí. Você tem que olhar para a esquerda e para a direita. Se você olhar só para a direita, você sabe o que acontece, né? Se você olhar só para a esquerda, você sabe o que acontece, né? É a mesma coisa com a crase. Se você olhar para um lado só, para o lado direito, você pode acabar errando a crase. Se você olhar só para a esquerda, alguma coisa pode te pegar do lado direito, você vai falar, pô, achei que tivesse crase, mas não tem. Por quê? Porque você esqueceu de olhar para os dois lados. E na crase você precisa olhar tanto para a esquerda quanto para a direita. Não se esqueça. Pense, ó, memorize assim, crase é igual a atravessar a rua. A Eliane falou que crase é igual a atravessar a rua. Eu preciso olhar para a direita e para a esquerda. Acontece aqui, ó. Vai ter crase antes de palavras femininas, tá bom? Só que, se o termo anterior, esse termo anterior aqui, para ser mais específico, se o termo da esquerda, né, é igual a atravessar a rua, então tem que olhar para a esquerda. Se o termo da esquerda pedir uma preposição, aí o termo da direita admite um outro elemento, aquela outra vogal igual, aí eu coloco a crase. Mas, preste atenção, se o termo da esquerda não pediu nenhuma preposição, pediu nenhum elemento, tá? Nada, zero, ó, a gente olha para lá, não tem nada. Eu vou colocar a crase? É óbvio que não. Por quê? Porque eu olhei para lá, não tinha nada. Não tinha preposição. A crase é assim, não é carro, é preposição. Esquerda vai pedir o quê? Preposição. Ó, presta atenção. Esquerda na crase é preposição. É isso aí. Você olhou para a esquerda,
pedir uma preposição, você fala, opa, calma aí, deixa eu pegar essa preposição e vou ver se eu consigo fazer o quê? Uni-la com outro elemento da direita. É o que a gente vai ver aqui agora. Ó. Obedecia às leis de trânsito. E aí, será que tem crase aqui? O que eu faço? Vou atravessar a rua aqui, olho para a esquerda. Então, olhei para a esquerda, pergunto a esse verbo. Será que esse verbo pede preposição? Obedecer. Quem obedece, obedece a. Opa, se quem obedece, obedece a, olhei para o lado esquerdo, tem uma preposição. O que eu tenho que fazer? Ficar no mínimo alerta. No mínimo, arregalar os meus olhos e falar, opa, tem preposição ali, meu filho, calma aí, que você não vai me enganar não. Tem que olhar para o outro lado e aqui nesse contexto, especificamente nesse contexto, ok? Depois a gente aprofunda, num outro vídeo, a gente aprofunda um pouco mais sobre isso. Se você quiser, inclusive, outros vídeos sobre crase, deixa um comentário aqui embaixo. Somente recapitulando. Olhei para a esquerda, o obedecia pede uma preposição. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para a direita e ver se tem um termo que admite um elemento igual. Se aqui é o a, eu tenho que olhar para esse aqui e ver, ó, admite um a e pode estar no plural também, sem problema algum. Então, olha para leis. Leis aqui é o que está aqui, ó, à direita, à direita. Perfeito. Olhei para leis. Leis admite o quê? Um artigo. É as leis. É um nome feminino que admite artigo, obviamente. Então, eu tenho aqui do lado o as. Calma aí. Tem o a de um lado, esquerdo. Tem o as do lado direito. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que unir esses dois elementos. E quando eu faço essa união, eu coloco o acento grave indicativo de crase. Então, é obedecer às leis de trânsito. Aí você pode falar o seguinte, você pode pensar também num outro artifício, num macetinho, que é o quê? É pegar as leis e colocar uma palavra no masculino, não importa a semântica. Eu posso pensar assim nos códigos, por exemplo. Eu obedecia aos, apareceu, aos códigos. Opa, se apareceu aqui, ó, igual a aos, significa que a crase foi confirmada. Então, o meu raciocínio ali está certinho. Agora, vamos ver a frase número 2, a segunda frase. Conhecia as leis de trânsito. O que eu tenho que fazer? Vou olhar para a esquerda. E aí, verbo conhecer? Faço uma pergunta para esse verbo. E aí, meu filho? Você pede uma preposição? Você gosta de uma preposição? E aí, como é que é? Bom, quem conhece, conhece alguém, conhece alguma coisa. Esse verbo não pede preposição. Eu conheço alguém, eu conheço o João, eu conheço o jardim. Não pede preposição. Se não, eu olhei para a esquerda, ó. Eu olhei para a esquerda antes de atravessar a rua. Aqui não tem nada. Se não tem nada, me diz, eu vou pensar em crase? Não, por quê? A gente viu que crase é a união de dois elementos iguais. Se eu não tenho um elemento aqui, não tem como unir uma coisa só. Não dá, não rola. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui, ó. As leis de trânsito, sem o acento grave indicativo de crase. Tudo bem? Vamos para o caso número 3, na indicação de horas exatas. Muita gente erra, e tem um caso específico também que muita gente acaba errando e eu falo especificamente sobre ele lá no meu curso de crase sem segredos. Eu falo sobre ele especificamente, aquele caso em que há o paralelismo e etc. Mas aqui eu quero te dar uma dica, ó, em relação a horas exatas. Saio do escritório às 17 horas. O que você faz? Hora exata, ó, 17 horas. Horas. Tem que colocar acento grave indicativo de crase. Uma coisa que você pode fazer é tentar usar aquele macetinho do ao. Troca por ao meio-dia. Saio do escritório ao meio-dia. Apareceu o ao ali. Se apareceu o ao, significa, ó, vou colocar aqui para você, ao meio-dia. Significa que aqui eu preciso colocar acento grave indicativo de crase. Frase número 2. Vejo você hoje, que horas? Às 15 horas e 30 minutos. Às 3h30 eu vou ver você hoje. Beleza. Hora aqui, ó. Então preciso colocar o acento grave indicativo de crase. Posso trocar por ao meio-dia? Posso. Vejo você hoje ao meio-dia. Eu tiro esse hoje. Vejo você ao meio-dia. Ficou perfeito. Então, consigo colocar aqui, ó, um ao. Se eu consigo colocar um ao, significa que essa crase aqui tá ok. Ok? Então, vou marcar aqui para você só essa hora.
Caso número 4. Nomes de lugar. Tem muita gente que se enrola aqui. Mas o que eu vou fazer? Eu vou te mostrar um macete. Talvez você até já conheça esse macete, mas a gente vai utilizar aqui na prática, uma linha de raciocínio para você não errar, não ficar em dúvida. O que você vai pensar? Ó, se você vai a e você volta da, então tem um a aqui e tem um, vou colocar assim, ó, um da aqui do outro lado. O que você vai fazer? Você vai colocar acento grave indicativo de crase. Mas de um lado você tem o A e depois você tem o D. Aí, meu amigo, você não vai colocar a crase, é sem crase. Então, se vou A e volto da, crase A. Se vou A e volto D, crase para quê? É isso que a gente vai utilizar aqui, ó. Vou à Bahia, eu volto de Bahia ou eu volto da Bahia? Eu volto da Bahia, eu volto com muita axé, porque é uma terra maravilhosa. Então, eu vou à Bahia com acento grave indicativo de crase. Tudo bem? Agora, vou à Itália e volto da Itália ou eu volto de Itália? Até onde eu sei, eu volto da Itália. Eu não volto de Itália. Bom, se eu volto da Itália, o que acontece? Vou colocar acento grave indicativo de crase em Itália. Agora, olha a frase de baixo. Olha só que curiosa essa história. Ó. Vou a Curitiba. Você vai a Curitiba e você volta da Curitiba ou você volta de Curitiba? Curitiba a gente volta de Curitiba. Meu Deus do céu, mas que loucura é essa? Se eu volto de Curitiba, o que acontece? Eu não vou colocar acento grave indicativo de crase aqui não. Então é Curitiba, a Curitiba, sem acento grave indicativo de crase. E você pode ficar curioso, mas Eliane, por que da Bahia, da Itália, da e de Curitiba é de? Porque o seguinte, esses nomes aqui, ó, admitem artigo. Então, a Bahia, a Itália, mas você não fala a Curitiba. Não é a Curitiba, é só Curitiba, que inclusive é uma cidade linda também, que eu acho muito bonita. Um abraço para vocês aí, cidade de vocês maravilhosa, aos curitibanos e às curitibanas. Então, vou a Curitiba não admite artigo. Se não admite artigo, não vai ter crase, por quê? Aqui é só um elemento. Enquanto aqui a gente tem dois elementos, aqui é só um elemento. Que elemento é esse? Isso aqui, vou colocar para você, ó, é só preposição. É só um elemento, é só um lado da rua. Olhei para a esquerda, tinha uma preposição, mas eu olhei para a direita, não tinha artigo, então vou colocar um acento grave indicativo de crase. Agora olha a última aqui, ó, vou a Sergipe. E aí, tem crase ou não? Só você utilizar isso aqui que você resolve rapidinho essa história, ó. Eu vou a Sergipe, eu volto da Sergipe ou eu volto de Sergipe? Eu volto de Sergipe. Se eu volto de Sergipe, eu não vou colocar acento grave indicativo de crase aqui de forma alguma. Então é dessa maneira que você vai pensar na hora de você empregar a crase com nomes de lugar. Vamos para mais uma? Vamos adiantar um pouquinho, que eu acho que esse vídeo vai ficar meio longo, mas vamos lá. Número 5. Antes de pronomes demonstrativos, o que vai acontecer? Ó, eu tenho que olhar para a esquerda. Se o elemento da esquerda não pedir preposição, nada de colocar acento grave indicativo de crase. Então tem uma condição. Se o termo anterior exigir essa tal dessa preposição. Vamos atravessar a rua? Vamos lá, ó. Deu um presente àquela garota. Quem dá alguma coisa a alguém. Então ela deu o quê? Alguém deu o quê? Um presente. Deu um presente a quem? Opa, olhei para a esquerda. O que tem na esquerda? Tem um a, tem uma preposição exigida pelo verbo dar. Se na esquerda tem preposição, o que eu tenho que fazer? Eu olho para a direita e vejo se tem um elemento que pode se unir a essa preposição. Uma outra vogal ali igual. E aqui tem. Mas ele tá onde isso aqui? Aqui, ó. A gente pode fazer a união dessa preposição aqui com o a inicial do pronome demonstrativo. Aquela, pode ser o aquele, e pode ser também plural, hein? Deixa eu colocar aqui para você, ó. Pode ser aquela, aqueles, vou colocar aqui um S, ok? E pode ser também o aquilo. Então, eu posso unir, ó, esse azinho aqui com esse azinho aqui com esse azinho e com esse azinho aqui. Aí, essa união, o que eu tenho que fazer? Ó, aquela, ou aquelas com acento grave indicativo de crase,
aquele ou aqueles com acento grave indicativo de crase e aquilo com o acento grave indicativo de crase. Então, perfeito. Aqui tem, sim, um acento grave indicativo de crase, obrigatoriamente. Por quê? Olhei para a esquerda, vi uma preposição. Olhei para a direita, vi o A inicial do pronome demonstrativo, aquela, neste contexto. Então, houve fusão, coloco acento grave indicativo de crase. Letra B, segunda frase. Voltei àquele escritório várias vezes. Bom, voltei. Quem volta, volta a. Opa, olhei para a esquerda. O que tem ali na esquerda? Ali na esquerda, aqui, ó. Tá bem aqui na minha frente. Uma preposição. Tem uma preposição aqui. Se tem uma preposição aqui, esquerda, o que eu faço? Eu olho para a direita e vejo se tem um outro elemento que pode se unir a essa preposição. Não quero aqui ser específica. Esses outros elementos aqui, que estão aqui, ó, na direita, eles têm nome. Mas eu não quero ficar, nesse primeiro momento aqui, nessa aula, ficar falando de todos os nomes, não, senão você vai se assustar. Você vai, meu Deus, é muito difícil. E não é, você tá vendo aqui que não é. Depois a gente pode fazer exercício de crase. O que vocês acham? Topam? Coloquem aqui nos comentários se vocês querem exercício de crase. Vou fazer um vídeo bem legal. Se esse vídeo aqui chegar a muitos likes, muitos comentários, aí eu faço um exercício de crase aqui que a gente vai se divertir bastante. Então, olhei para a esquerda, tem ali uma preposição. Olhei para a direita, tem sim, tem o aquele, o azinho aqui, ó, inicial do aquele. O que eu tenho que fazer? Fusão. Se é fusão, é o quê? Acento grave indicativo de crase. Então, essa crase é obrigatória. Último caso. Nas locuções, ou seja, você vai colocar a crase antes das locuções a maneira de, a moda de, quando elas estiverem subentendidas. É aqui que tá, ó. Comprei um filé a Osvaldo Aranha. Osvaldo é uma palavra masculina. Aí você vai falar, mas tem crase aqui, professora? Por que tem crase? Tem crase sim. Ah, significa que eu não posso colocar a crase antes de palavras masculinas? Bom, normalmente a crase é proibida antes de palavras masculinas. Nesse caso aqui, na verdade, especificamente, você pode colocar sim a crase antes de palavra masculina. Desde que, se, olha o se, olha a condição, houver uma locução subentendida. Quais são essas locuções? Coloquei aqui para você para ficar mais fácil. A maneira de e a moda de. Então, vamos lá. Ó. Comi um filé, a moda, a maneira. Se tem a maneira de, a moda de, eu vou colocar o acento grave indicativo de crase. Não importa se aqui tem uma palavra masculina, não. Então, não se esqueça. Pode existir crase antes de palavra masculina? Pode, desde que, se houver, ó, tem essa condição aí. Se houver o que? Ou desde que haja as locuções, a maneira de e a moda de subentendidas. Da mesma forma, fez um gol a Pelé. A maneira do Pelé, do jeitinho ali do Pelé. Consigo colocar essas expressões aqui, ó, elas estão subentendidas? Consigo. Então, não importa se Pelé é uma palavra masculina, eu preciso obrigatoriamente, isso aqui é obrigatório, colocar o acento grave indicativo de crase nessas construções, ok? Então, o que você viu aqui? Você viu 6 casos em que os casos mais comuns, os 6 casos mais comuns de quando você deve utilizar o acento grave indicativo de crase. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa o seu like. Tem um negocinho aqui, ó. Em algum lugar desse vídeo aqui, basta você clicar, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E se você quiser aprender língua portuguesa comigo, tem o link aqui na descrição desse vídeo do meu curso de língua portuguesa. Você será muito bem-vindo. Você clica aqui no link, assista ao vídeo com todas as explicações que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!